Olá, sejam bem-vindas à nossa live de quinta-feira, às 20 horas. Eu sou Suzana Garcês, médica e investidora, e neste local a minha missão é ajudar mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. Então, a gente vai falar sobre decisão. E quando eu falo sobre decisão, você tem duas escolhas, realmente. Ou você caminha por um lado, né, de perspectiva, de olhar para o futuro e planejar, se sentir segura, ter a sua estabilidade financeira, sua tranquilidade financeira e futuramente sua liberdade financeira, porque são coisas completamente diferentes, ou você vai caminhar por um outro caminho de dependência da medicina, de não ter construído realmente seu patrimônio, né? Para poder te dar tranquilidade. Você vai viver angustiada, frustrada, né? Por não poder parar ou diminuir o ritmo de trabalho quando você quiser, tá? A gente precisa pensar no nosso planejamento. Isso é decisão. Se você não parar e decidir, dizer assim, não, eu vou decidir. Porque se eu não tomar uma atitude hoje, quem vai tomar essa atitude por mim? Quem que vai tomar essa atitude por você? Me diga, tem alguém que pode tomar essa atitude por você? Você está esperando alguém tomar essa atitude por você? Não tem quem tome, sabe? E se não for agora, você vai ficar esperando quando para tomar a decisão de alcançar a sua liberdade financeira ou continuar do jeito que você está. Então, é muito importante vocês enxergarem esse ponto de decisão. Isso é muito importante. E eu vou falar para vocês 5 pontos, tá? 5 pontos em que vocês podem estar caminhando por um lado e precisam enxergar, né, a possibilidade de caminhar por outro. Aqui ninguém deve nada, né? Ah, você deve caminhar por um lado. Não, aqui ninguém deve nada. Eu mostro o que um lado faz e o que o outro lado faz. A decisão é completamente sua, tá? É por isso que é uma live muito mais profunda, é uma live que você precisa estar com a mente aberta, tá? Gente, prestem atenção. Uma das coisas que a gente mais vive é o frenesi dos sonhos. O que é o frenesi dos sonhos? É aquela ansiedade. É você se formar e você pensar assim, nossa, então é agora, né, que eu vou realizar todos os meus sonhos. É agora que o melhor da minha vida chegou, é agora que eu posso aproveitar e concretizar tudo o que eu vim esperando durante todo esse tempo. Parece que a gente vem de um momento assim de tanta prisão, né, de tanta privação durante cursinho, durante faculdade, que quando você se forma, vem aquela ansiedade tão grande de realização, né? Essa ansiedade de realização, ela vem já da formatura em diante, né? O primeiro salário nem caiu, mas você já tá assim ansiosa, cheia de planos, assim, né? Um frenesi realmente. E essa ansiedade é um dos problemas que você pode viver na hora de ter mais tempo e planejar sua liberdade financeira. Porque é justamente aqui que você dá um passo maior do que você pode, é justamente aqui que você trava uma batalha a partir do momento que você toma decisões erradas em diante, tá? E também nós vivemos cobranças, às vezes autocobrança e às vezes cobranças externas. A autocobrança é, agora eu preciso ter, agora eu preciso parecer, agora eu preciso, né, me vestir, agora eu preciso. Então a cobrança vem de nós, mas essa cobrança que nós temos hoje foi pela imagem que as pessoas formaram na mente do que é ser médico, do que é parecer ser um médico, uma médica.
quando, né, você chega para uma pessoa e se apresenta, eu sou fulana, né? Eu sou Liliane, médica. A partir do momento que você falou que é médica, sai da sua boca, a pessoa que escuta isso, né, como diz o Pedro Superti, ela tem uma gaveta na cabeça dela, com um conceito formado sobre médica. Não interessa quem você é, não interessa em que lugar você esteja, mas a pessoa ela já tem uma gaveta com um conceito formado sobre o que é ser médica. E na hora que ela puxa essa gaveta do conceito, ela olha para você. Se você bate com aquele conceito que ela tem na mente dela. Se você não bate com o conceito que ela tem na mente dela, automaticamente ela faz uma cobrança. Mas essa mulher não se veste como médica. Mas essa mulher não parece uma médica. Mas essa mulher não tem um carro de médica. Mas ela não tem uma casa de médica. Mas ela não mora num bairro de médica. Vocês já passaram por situações assim? Então, nós temos, as pessoas nos cobram muito. Primeiro, não precisa parecer, você é, né? E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que andar feia, tá, gente? Não tem nada a ver. Só que você tem que andar da forma que você acha legal para a sua vida. Não por cobrança de outras pessoas, porque a colega usa a bolsa tal e eu tenho que usar a bolsa não sei o quê. Vocês pensam que isso não acontece? Isso acontece muito. E aí a gente começa a se comparar. Porque o seu ciclo de amizades andam com carro tal. Porque o seu ciclo de amizades mora no condomínio X, no bairro tal. Seu ciclo de amizades mora no prédio X. E você não pode morar menos. Você não pode comer em lugares ruins. Você não pode. Então, começa aquele ciclo de convivência que vão te levando, que eu vou falar mais lá na frente, a uma síndrome consumptiva das finanças. Pra vocês terem uma ideia. E realmente é uma síndrome consumptiva. Então você vive de opiniões dos outros e aquelas opiniões assim, você vai casar? Você tem que ter uma casa? Você vai morar de aluguel? E o carro? Você está andando de Uber? E assim, as opiniões, eu me lembro um porteiro do hospital, ele falava assim, doutora, mas esse carro não é de médica. A minha vontade é falar assim, meu filho, vou mandar o boleto, vou financiar um carro, mandar o boleto para sua casa para você pagar. Porque eu é que sei das minhas finanças. E olha que naquela época, né, o meu golzinho prata já era financiado, um financiamento péssimo que eu tinha feito, que eu não entendia nada. E ali era pela necessidade de ter um carro, mas eu já me sentia, né, poderosa. Por isso que eu não tive paciência de esperar um bom financiamento. Que eu disse, gente, que absurdo, né? Eu sou médica. Eu rio hoje, gente, porque, enfim. E eu queria ouvir de vocês, né? Se vocês passam por situações semelhantes, de se sentirem cobradas em ter coisas melhores, de se sentirem ansiosas para conquistar e realizar os sonhos de vocês, de vocês se sentirem, né, angustiadas e frustradas, achando que parece que vocês nunca vão alcançar os sonhos que vocês realmente querem, né? Uma viagem que você realmente quer, a casa que você sempre sonhou, que você sempre se compara com o colega e acha que os outros colegas estão conseguindo, né? Você vê os colegas viajando, você vê os colegas realizando, e você diz, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que o problema sou eu, não estou conseguindo, né, ganhar dinheiro direito, porque esse povo tá tudo endinheirado e eu não. Vocês sentem isso, né? Vocês sentem uma pressão da sociedade, uma pressão da família, uma pressão interna, né? Uma expectativa altíssima. Mesmo as minhas estão falando, eu só ouvi verdades. Qual a expectativa que você tinha antes de formar? Qual é a realidade de hoje? Será que você está tomando decisões baseadas em quê? Nesse frenesi dos sonhos? Na ansiedade, cobrança dos outros, comparações, opiniões alheias?
Será como que você está tomando as suas decisões? Formou, tá rico, né? Sim, mas não me abalo com isso, até porque depois fico sabendo das dívidas e dos empréstimos. Acho que a impressão é mais da sociedade, acho que a pressão é mais da sociedade. A Isabelle acho que está falando assim dos amigos que viajam, dos amigos que fazem isso, aquilo, outro, né? De ainda pensar que ser médico é ser rico. E realmente, essa pressão da sociedade sempre existiu e eu não vejo possibilidade de ela não existir, né? Então, nós que temos que olhar para o nosso frenesi dos nossos sonhos e espera, né? A gente vai amadurecendo, essa pressão perde a força. Mas, se você não amadurecer a tempo, você pode tomar decisões erradas que impactam muito o longo prazo. Então, esse amadurecimento, ele tem que ser em tempo. Né? Já vi cabeleireiro que cobra valor diferente se for médico. Misericórdia, Liliane. Ai, que derrota. Se a gente disser assim, serviço na sua casa, se você disser que é médica, eu já vi também serviços mais caros só porque você disse que é médica. Infelizmente, é real. Tá? Então, gente, primeiro ponto, né? Primeiro ponto das decisões que farão, né, diferença na nossa vida, para que a gente tenha mais tempo e liberdade financeira. É você acalmar o frenesi dos sonhos. Você precisa tranquilizar. Por quê? Você vai tomar decisões de compras, você vai tomar decisões de financiamentos, às vezes de endividamento. Por quê? A família do meu marido quer viajar. O fulano comprou o carro. Meu marido quer comprar o carro também. Agora eu quero comprar o carro. Fala, tá. E isso se torna, gente, um problema tão grande na sua vida que a consequência será mais trabalho. E aí a gente entra num outro ponto muito sério da nossa vida. As meninas estão falando aí. A maioria das pessoas pensam que todo médico é rico. Assim, ganhamos acima da média. Ganhamos, né, gente? A gente ganha acima da média. Agora, dizer que isso é ser rico é outra história. Porque as pessoas, elas imaginam, assim, que quem ganha 10, 15, 20 mil está nadando no dinheiro. E eu também pensava assim antes de me formar. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, a pessoa que ganha 20 mil reais é dinheiro demais. Que o problema é a gente achar que é tanto dinheiro que não precisa freio. Aí você perde a noção, não freia e se descontrola, né? Outra coisa, neurorrigidez financeira. Foi uma expressão que eu inventei, tá, gente? Neurorrigidez financeira. Por que eu quero falar que essa é uma das decisões que vão impactar muito a sua falta de tempo e vão impactar muito a sua liberdade financeira? Porque enquanto você tiver uma mente pobre, e eu não estou falando de mente pobre, é uma mente de uma pessoa que não tem dinheiro, não estou falando isso. Eu estou falando que mente pobre é a mente da pessoa que não pensa em crescer. Por quê? Você pode ganhar 20 mil reais hoje, mas se você não pensa em crescer, você tem uma mente pobre. Se você pensa assim, para mim tá bom. Tô satisfeita. Isso aí, não, cadê a abundância, sabe? Você não tem uma mentalidade de abundância. Suzana, mas realmente, para mim, eu tô satisfeita. E tudo bem, digamos que você está satisfeita. Mas se você está satisfeita, mas não fica realizada na concretização dos seus sonhos, você fica sempre com aquela sensação que falta, você sempre está assim, angustiada, querendo trabalhar um pouco mais, e não tem planejamento para sua liberdade financeira, não, você não está satisfeita. Você está tentando se convencer dessa satisfação. Para mim tá bom, eu não quero ser rica não, eu só quero o básico. Só que você tem que ser o básico e ser feliz de verdade. Não esquecendo de ter tempo, qualidade de vida, liberdade financeira no futuro.
Se não tá dando, quebra essa rigidez. Quebra essa rigidez cerebral e cancela essa mente de pobreza. E quando eu falo mente de pobreza, eu não estou falando de pessoas que não têm dinheiro. Por quê? Porque uma pessoa que tem mentalidade rica, gente, ela pode até ter dívida, mas ela tem uma mentalidade rica. Ela fez uma dívida para crescer. Ela fez uma dívida porque ela sabe que aquela dívida vai trazer mais dinheiro para ela. Agora, a pessoa de mentalidade pobre, ela só faz dívida ruim. Ela só faz dívida para perder mais dinheiro. Ela não tem noção nem da dívida que ela faz, nem do impacto que aquilo vai ter na vida dela. Ela acha que é um financiamento inocente. Tá? Na live de quinta-feira passada eu falei sobre os investimentos que a médica não deve fazer. Dentro daqueles investimentos, entre aspas, né? Porque alguns não são considerados investimentos, eu nem falei sobre financiamentos ruins. E a mente pobre, ela não pensa em crescer. Ela não pensa em ter coisas que deem mais dinheiro para ela. Ela só pensa em consumo. Ela só pensa em gastar. Ela só pensa em ter, consumir. E ela esquece que o corpo dela tem limite. Quem vai trabalhar para ela lá na frente? Aí a gente olha para os colegas, né, e diz assim, poxa, os meus colegas estão trabalhando até a cidade, tá, mas o que você está fazendo? A pessoa com a neurorrigidez financeira, ela só enxerga problemas, sabe? Quando ela passa por um problema, ela fica remoendo aquele problema, ela não consegue superar. Ela não consegue olhar o foco e dizer assim, qual é a solução? Tá, o problema eu já sei, ele existe, é fato. E agora? Como que a gente soluciona? São pessoas com uma mente completamente rígida. Fora muitas crenças como essa que eu comentei. Ah, né? Tá bom assim, eu quero só o básico mesmo. Para mim, é suficiente. Sabe? E na hora de amadurecer, aí você... Ah, para que amadurecer agora, né? Para que essa mentalidade? Para que eu vou ter mudança de mentalidade agora? Lá na frente a pessoa olha e se arrepende, diz assim, caramba, se eu tivesse escutado, se eu tivesse mudado, se eu não tivesse com essa minha mente rígida, eu errei muito, gente. Eu já perdi dinheiro também. Financiamento errado, financiamento que eu não sabia que era financiamento, cheque especial, boletos atrasados. A vida da gente é tão corrida que a gente atrasa boleto, paga juros para tudo, gente. Deixa as contas atrasar naquela correria e sempre dá a mesma desculpa. É porque eu não tenho tempo. É porque eu vivo na correria. Não tenho tempo. Esqueci. E nunca para aprender com os erros. E aí você fica na sua mente que você não tem capacidade de gerenciar a sua vida financeira, de investir. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é muito difícil. Se você tinha essa sensação de incapacidade com a medicina, quem tinha essa sensação de incapacidade com a medicina talvez não conseguia avançar. As pessoas, né, desistem por outras causas também. Não estou dizendo que as desistências são só por isso. Mas a pessoa diz, não, peraí, esse negócio é muito difícil, eu não sou capaz. Isso é neurorrigidez financeira, tá? E essa analogia eu estou falando da neuroplasticidade. E o que a gente precisa, na verdade, é de neuroplasticidade financeira. Quebrar essa mente rígida, gente, porque o nosso cérebro é capaz de fazer novas conexões e entender, e dizer assim, não, peraí, eu venho de uma família, né, que sempre entendeu que ter dinheiro era ruim, que dinheiro não traz felicidade. Meu pai nunca se preocupou em poupar, minha mãe sempre gastou, meu pai sempre poupou demais e eu criei aversão a isso, né? Minha família sempre foi muito poupadora, mas muito medrosa, tome cuidado, e eu trouxe isso para mim. Mas não precisa você continuar assim. Você pode mudar, você pode construir sua liberdade financeira. Hoje a gente tem tanto conhecimento, tanta informação que realmente não precisa ser assim, tá? Sou mulher assim como vocês, tinha minhas ratadas financeiras igual vocês, algumas têm. Não entendia nada, talvez igual algumas não entendem, né? Tive minhas dificuldades para aprender, igual algumas de vocês podem ter. Estou aqui no interior do Maranhão, tenho os meus filhos, minha família, casa para cuidar, funcionário para organizar. E aí, qual a diferença? Nenhuma.
E esse aprendizado, ele é constante, tá, gente? É um aprendizado constante. Vocês não vão deixar de aprender. Vocês não vão deixar de aprender. Vocês deixaram de estudar medicina? Em algum momento, dizer assim, esse ano inteiro eu não estudei. Impossível, gente. Impossível. Até quem não é estudioso estuda. Dentro da bolsa é a mesma coisa. Até se você não for estudiosa, você vai estudar. Você vai ler, você vai ver uma informação, porque a venda foi tirada. Sabe quando você não entende nada do assunto? Parece que você está com uma venda. A inflação subiu, a inflação caiu, a Selic subiu, a Selic baixou, a Selic isso, a poupança, a bolsa, a Bovespa. Tipo, parece que você não tem nem olhos nem ouvidos. Sabe os macaquinhos, né? Outra coisa, né, de decisões importantes é a síndrome consumptiva que eu estava comentando com vocês, das finanças. Síndrome consumptiva é aquela que emagrece, né, gente? Resumindo. E por que eu relacionei isso com as finanças? Porque a síndrome consumptiva das finanças empobrece. Empobrece é que, nesse caso, empobrece financeiramente mesmo. E muitas vezes ela é involuntária, porque você não raciocina, você não entende, você não pensa. Ela não é uma coisa que você está consciente naquele momento. Você toma atitudes achando que está consciente. Porque ela vem, né, justamente daquele frenesi dos sonhos e traz um hiperconsumo, tá? Você fica hiperconsumista, entra, né, num processo que eu vou comentar agora daqui a pouco. Então, você fica hiperconsumista, você entra num controle inadequado da sua vida e atrofia o seu patrimônio. Atrofia, mas assim, de ir perdendo cada vez mais. Suzana, mas como que eu vou perdendo se eu estou trabalhando cada vez mais? É porque você só consome coisas que te sugam mais dinheiro. Isso eu chamo de passivos. Você só compra passivos, só compra passivos. Gente, isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Pra vocês terem ideia, isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi quando eu caí, quando caiu a minha ficha para o mundo do conhecimento financeiro. Para vocês terem uma ideia, o primeiro curso que eu fiz sobre finanças foi sobre o Tesouro Direto. Mas esse não foi o conhecimento mais assim, uau, que eu tive. Sério. O conhecimento mais assim, né, mágico que eu tive foi justamente esse. Quando eu descobri que eu estava com essa síndrome consumptiva das finanças. Eu só consumia. E o meu patrimônio atrofiava, né? O patrimônio que eu nem tinha, ele só reduzia, ele só piorava. E aí, involuntariamente, eu ia tendo esse hiperconsumo e trabalho a mais, e meu patrimônio só diminuía, só caía. Então, aqui é o momento que você só consome coisas passivos, coisas que te tiram mais dinheiro. Mas como assim, Suzana? Quando você compra algo que lá na frente você precisa vender mais barato, é uma atitude de síndrome consumptiva. Se você compra um celular hoje, lá na frente você não vai vender ele mais caro. Você sempre vai vender ele mais barato. Se você compra um computador lá na frente, você vende mais barato. Se você compra um carro lá na frente, você vende mais barato. Se você compra um carro, você tem que pagar para andar no carro. Gasolina, manutenção, seguro, PVA e várias outras coisas. As multas que chegam, porque infelizmente chegam. Então, você tem que pagar para ter aquilo. Quando você compra uma casa, você tem que pagar para morar. Você paga energia, você paga funcionário, você paga manutenção, você paga aluguel ou qualquer outra coisa. E você vai pagando financiamento. São coisas que te fazem trabalhar cada vez mais, porque você está consumindo coisas que te fazem trabalhar mais. Mas a gente pode ter uma hipertrofia das finanças. Você consumir coisas que constroem o seu patrimônio. Suzana, como que eu vou consumir coisas que constroem meu patrimônio? Como assim? É justamente isso que eu ensino. É você colocar o seu dinheiro, você pega o seu dinheiro e faz ele render. Faz ele trabalhar por você. Faz ele dar plantão por você.
Se você não tem essa ideia e para agora, né? Diz assim, quantas coisas eu tenho que me geram mais dinheiro, quantas coisas eu tenho que me tiram mais dinheiro. O que te gera dinheiro hoje? Suzana, a poupança gera dinheiro? Pouco, mas gera. Suzana, a previdência gera dinheiro? Dependendo da previdência, gera pouco, gera mais, né? Mas gera. Suzana, e consórcio gera dinheiro? Aí não. Eu falei sobre as coisas na aula passada. Título de capitalização? Não. Alguns CDBs ruins também não geram dinheiro. Tá? Então, assim, vocês têm que ter cuidado com as coisas que vocês têm. Eu não tenho nada disso, Suzana. Eu só tenho carro, só tenho casa e bens dentro da minha casa, muitos móveis, né, mobiliados. E tudo que você vai vendo desvaloriza, deprecia com o tempo. Não, Suzana, a minha casa valoriza. Tá, mas ela só entra, tá? Ela só entra nessa balança quando você faz com que ela te gere mais dinheiro, uma casa alugada. Aí, beleza. Mas uma casa que você mora dentro dela, você precisa ter custos ali. E você vai ter que trabalhar mais. Eu tive esse choque de realidade quando eu comprei os meus terrenos financiados, que eu não sabia que era financiamento. Comprei 3 terrenos financiados. Achei um muito barato e comprei 3. Aí 2 deles eu morei, né? Cerquei, aterrei, disse, vou construir minha casa. Quando eu vi a casa que eu queria construir, o preço que seria, eu falei, gente do céu, vou ter que trabalhar demais. Peraí. E comecei a estudar, né? Foi nesse meio tempo, né? Pela graça de Deus, eu comecei a estudar e dei passos atrás e disse, não, peraí. Eu preciso ter coisas que trabalhem por mim e não uma coisa que vai fazer eu trabalhar, que nem uma condenada para ter ela. Uma ansiedade de realizar um sonho que você pode aguardar um pouco. Qual a diferença da mente pobre para a mente rica? A mente rica, ela constrói ativos para depois ter passivos. A mente pobre, ela só quer ter passivos, ela nunca vai ter ativos. É justamente esse peso da balança que faz diferente na hora de você virar uma investidora de verdade. Fez sentido para vocês a síndrome consumptiva das finanças? Tá? Nomenclatura minha, né, gente? Porque eu falei, não, o que é que consome uma síndrome consumptiva? Mas vai ser das finanças, né? Então, é o que faz realmente você perder e atrofiar o seu patrimônio. Olha só, esse aqui, gente, hoje eu tô a dona das nomenclaturas, né? Esse aqui foi o feedback negativo automático. O que é o feedback negativo automático? Ele é um inibidor que acontece na sua vida. Porque você pode estar vivendo num looping infinito. Sabe esse ratinho correndo? Esse ratinho correndo, ele fica nesse looping infinitamente, tá? Ele fica correndo ali, fica correndo. E você pode estar vivendo nesse ciclo, né? Esse ciclo de vida sem propósito. Ah, Suzana, pelo amor de Deus, vem com essas coisas de coaching. Nem coaching, nem negócio de coaching eu nunca fiz. Mas presta atenção, gente. Vamos acordar. Se você tá nessa vida assim, só de trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, isso é um feedback negativo na sua vida, gente. Isso se torna automático, mas isso não vai te fazer crescer. Propósito de vida mesmo. Gente, a partir do momento que você encontra o seu propósito e que você envolve as outras pessoas nos seus propósitos, a sua secretária vai trabalhar melhor se ela compra o seu propósito, tá? As pessoas que trabalham, as pessoas que te auxiliam, elas vão trabalhar melhor se você vende o seu propósito. Você não pode viver nessa vida de escravidão, não. Só de trabalhar, parece que vive num sono profundo, tá? A gente não é ratinho de laboratório de ficar só trabalhando infinitamente e não ter um feedback positivo, consciente. O problema é que a gente tem um feedback negativo, é automático, sabe? Você vive uma vida que te inibe e tá completamente no automático. Tem uma das colegas que é minha aluna atualmente, né, das colegas médicas, que ela passou por uma live minha e ela saiu chorando e disse assim, Suzana, eu caí numa real, assim, que eu já tô formada e, cara, eu percebi que eu não estava feliz.
sabe? Então, se você tá vivendo essa vida assim, totalmente sem sentido, sem propósito, para. Não tô dizendo que é para parar com a medicina. Não, para aí um minuto você e reflete das coisas que você ama. O problema da gente é que a gente se auto-intitula médica e você não é só isso, gente. O que é realmente o seu propósito de vida? O que é que você veio fazer aqui? Ajudar as pessoas em quê? Sabe? Hoje eu falo isso, né? Eu ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. Mas essa é a forma mais simples de eu falar o propósito. Mas meu propósito, no fundo, não é esse. Meu propósito é levar para as mulheres médicas a possibilidade de ter qualidade de vida, de ter tempo, de fazer a sua liberdade, de ter liberdade financeira. E eu tenho certeza que serão mulheres melhores, mães melhores, pessoas melhores, médicas melhores, esposas melhores. Isso é o propósito. Esse é o propósito. Sabe? Quando você começa a organizar a sua vida e olha assim, peraí, para esse caminho não vai me levar para a minha qualidade de vida e para a minha felicidade. Então, é quebrar esse feedback, tá? Quebrar esse feedback ruim. Então, espero que tenha feito sentido, porque esse é um ciclo que a gente tem que quebrar. Isso vai trazer para você mais qualidade de vida. Sabe por quê? Esse loop infinito é aquele momento em que a gente traz todas as consequências de você viver nesse frenesi dos sonhos, querer realizar coisas que os outros te cobram, que os outros te impõem, que é a opinião dos outros, né? Você começa a viver só consumindo coisas e mais coisas. Você tem uma mente rígida, que foi a mente que te trouxeram, né? Que te deram. E tudo bem você viver com essa mente, porque você se acostumou assim. E aí você chega aqui e fica, né? Essa médica de laboratório. Médica de laboratório, só sendo usada aí. E o seu propósito é muito além disso, tá, gente? A medicina, ela é só uma ponta do lugar que você vai exercer o seu propósito. Mas a medicina não é o seu propósito. O seu propósito ele tem que ser usado em todos os lugares da sua vida. E o merecimento descompensado. Aqui entra justamente aquela coisa assim, eu mereço. Porque eu mereço. Porque eu trabalhei muito e eu mereço. Porque eu estou cansada e eu mereço. Porque eu estou triste e eu mereço. Porque eu mereço. Simples assim. Eu trabalhei 24 horas, eu mereço. Eu trabalhei 48 horas, eu mereço. E esse merecimento, ele é descompensado. Ele não é um merecimento real. Porque são decisões súbitas que você toma. Não foi decisão pensada, né? Você vai lá e toma decisão pelo sistema 1, né? O sistema 1 é aquele sistema rápido, ele é um sistema emocional. Você toma essas atitudes, né, de compras, de consumo, no cansaço, né, na tristeza, geralmente nas emoções mais negativas, né? Você pode tomar essas decisões nas emoções positivas também, mas isso acontece muito na recompensa, tá? Você tenta se recompensar, mas você está descompensada, né, nesse merecimento. Então, o sistema 2, que é o sistema de razão, é quando você pensa, você raciocina, ele está prejudicado, porque você está extremamente cansada, sobrecarregada, esgotada, frustrada, sensação de total, né, às vezes até uma síndrome de burnout, ou burnout, sei lá como é que fala. Mas, enfim, você está nesse momento e o seu sistema racional, ele está completamente prejudicado. Você não consegue atender os seus sonhos realmente. Por isso que você fica num merecimento bobo, sabe? Eu mereço comer, eu mereço uma blusa, eu mereço... Cara, o que você merece é realizar seus sonhos. O que você merece não é só essas coisinhas pequenas. O que você merece é realização de sonhos, sonhos que te trazem felicidade, sonhos reais. Você fica encharcada, tá? Isso te encharca realmente de coisas ruins. Então,
eu preciso, né? Eu quero mostrar para vocês as 5 decisões que vocês têm que tomar de verdade. E as 5 decisões são a serenidade dos seus sonhos. Tenha sonhos, mas sonhos que te trazem tranquilidade. Sonhos dentro de um planejamento, né? Que você não fica naquele desespero porque as outras pessoas estão realizando e você não. Você fica tranquila, você sabe o que você quer, você sabe a sua estratégia. Qual é a sua estratégia para sair desse círculo, né? Círculo ruim, vicioso da sua vida. A outra decisão é neuroplasticidade financeira, mudança de mentalidade. Você perceber, peraí, não, essa mentalidade não vai me levar para a minha liberdade financeira e para a minha riqueza real, minha riqueza de tempo, de qualidade, de ter, de fazer e chegar no ponto de viver do meu hobby, do que me dá prazer realmente. Hipertrofia financeira é você juntar e fazer o seu patrimônio crescer, ter ativos e não só passivos como na síndrome consultiva. Sabe? Aqui é hipertrofia, não é atrofiar o seu patrimônio. Feedback positivo consciente é algo que te ativa e não que te inibe, de forma consciente, não automática. Então você precisa estar, né, num feedback que te motiva, que te leva para cima. E não aquela coisa, né, que não tá te levando para lugar nenhum. E o último, esse merecimento compensado. O que é o merecimento compensado? É você merecer de verdade, né? Não esse merecimento de comer um iFood porque tá cansada. Não esse merecimento, e não tô desprezando quem faz isso, mas será mesmo, né? Como uma aluna falou, ela falou assim, engraçado, quando eu coloquei na lista dos meus sonhos, não entrou sapato e roupa, sabe? Não entrou iFood na minha lista de sonhos. Ai, meu sonho é comer um iFood de 3 vezes na semana. Será que esse é seu sonho? Ai, meu sonho é ter mais 10 pares de sapato. Vai entrar esse sonho na sua lista? Porque se não for entrar, você precisa entrar nesse merecimento compensado. Merecer o quê? Faz a lista dos seus sonhos reais. Isso realmente vai fazer muita diferença para você, tá? Show, meninas! Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz essa live com tanto carinho, tantas nomenclaturas novas e palavras novas. Porque, assim, queria trazer para a nossa realidade, né? Espero que vocês tenham... Cara, eu acho essa parte da mentalidade, da consciência, das mudanças tão importante, vocês não têm ideia. Eu acho que essa é uma das coisas que mais faz sentido na hora de você investir. Sabe por quê? Porque a parte que mais atrapalha não é a parte cognitiva de conhecimento, é a parte não cognitiva, emocional, é a parte dessa inteligência emocional, dessas decisões, é de você entender o propósito, é isso que vai fazer diferença. A parte cognitiva de aprendizado, cara, tem gente que sabe investir, mas cadê o propósito, sabe? Uma pessoa que investe completamente sem nexo, sem essa busca, né, incessante pela evolução, a sua autoevolução, né? Não é comparação, eu preciso me comparar. Não, é a sua autoevolução, é você com você mesma. Tá bom? Então, gente, muito obrigada de coração. Adoro a participação de todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.